Presidente, caros colegas, senhores advogados, estudantes, nós estamos aqui lidando com um problema para o qual não há uma solução juridicamente fácil nem moralmente barata. E nós bem sabemos disso e estamos diante, já foi observado pelo ministro Fachin, pelo ministro Celso, do que se tem chamado de escolhas trágicas, com base em um livro clássico de Guido Calabrese e Philip Bobbitt. Qualquer solução aqui tem custo alto. Esta é a verdade. Porém, nós virarmos as costas para um problema que é grave e difícil não faz com que ele desapareça. Portanto, eu acho que, em boa hora, o Supremo Tribunal Federal está enfrentando essa matéria e eu cumprimento o ministro Gilmar Mendes pela iniciativa de ter trazido a discussão, pela densidade do seu voto, e cumprimento o presidente pela ousadia de pautar essa matéria. Em uma democracia, presidente, nenhum tema é tabu. Portanto, toda questão pode e deve ser discutida à luz do dia. E nós todos aqui estamos, ainda que eventualmente em posições diferentes, procurando o que nós consideramos melhor para as pessoas em geral e para o país. O caso em discussão que mereceu repercussão geral envolve maconha. Envolve o porte de 3 gramas de maconha. E, portanto, as reflexões que eu estou e estarei fazendo aqui se referem especificamente ao caso concreto. Algumas das reflexões que farei, eventualmente serão aplicáveis a outras drogas, e talvez outras reflexões não sejam, mas o argumento que estou construindo é focado precisamente no caso concreto, que é uma questão envolvendo maconha. E ainda, presidente, acho que, para a compreensão geral, é de proveito nós uniformizarmos um pouco a terminologia. E, portanto, a expressão ou o termo descriminalizar significa deixar de tratar como crime. Despenalizar significa deixar de punir com pena privativa de liberdade, que é o regime vigente atualmente. E legalizar significa dizer que aquele é um fato que o direito considera normal. A discussão aqui presente, trazida pelo ministro Gilmar, diz respeito à descriminalização, porque a despenalização já existe e a legalização não é propriamente a discussão que foi trazida, até porque, tal como os demais colegas que já se manifestaram, eu acho que, ainda quando, em certos casos, me pareça própria a legalização, essa há de ser uma decisão do Congresso Nacional, uma decisão política do poder legislativo. De modo que o nosso debate aqui é saber se o porte de drogas para consumo próprio deve ser tratado pelo direito penal ou por outros ramos do direito, com a previsão de sanções como, por exemplo, apreensão, proibição de consumo em lugares públicos, submissão a tratamento de saúde e etc. Essas são, presidente, algumas observações introdutórias e eu faço uma brevíssima reflexão teórica que me parece própria a propósito da interpretação constitucional e do papel que esse tribunal pode e deve exercer. Eu acho que a interpretação constitucional, que é o papel do Supremo, é uma atividade que se desenvolve num largo espectro que tem como um dos seus marcos a proteção dos direitos fundamentais e como outro dos seus marcos o que eu chamaria aqui de pragmatismo jurídico. Os direitos fundamentais, eles protegem uma esfera mínima de justiça para cada indivíduo e tem por característica o fato que eles são oponíveis à própria maioria. Portanto, onde há um direito fundamental, nem mesmo a lei pode efetivamente coartá-lo. E o pragmatismo jurídico, para não fazer grandes elaborações teóricas,
ele tem, no entanto, duas características que me parecem importantes de serem destacadas aqui. A primeira é a que se denomina a contextualização. A decisão deve levar em conta as circunstâncias objetivas e concretas da realidade em relação à qual se está atuando. E a segunda característica do pragmatismo é o que se denomina de consequencialismo, que é a verificação de quais são as consequências que uma eventual decisão vai produzir no mundo real. E a mim me parece que, respeitados os direitos fundamentais, é não apenas possível, como muitas vezes desejável, que o intérprete produza a solução pragmaticamente melhor, ou seja, aquela que produz os melhores resultados para o maior número de pessoas. Nesse caso que nós estamos estudando, tanto a proteção dos direitos fundamentais quanto as considerações pragmáticas de beneficiar o maior número de pessoas convergem para uma mesma solução. Feita essa observação teórica, presidente, eu gostaria de assentar algumas premissas fáticas e filosóficas que norteiam o meu convencimento e a minha posição nesta matéria. Primeira premissa é que o consumo de drogas ilícitas, sobretudo o de drogas pesadas, é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, é uma coisa que não faz bem. E, consequentemente, o papel do Estado e o papel da sociedade devem ser o de desincentivar o consumo, o de tratar os dependentes e o papel de combater o tráfico. Penso que estes são os três grandes objetivos de qualquer política pública em matéria de drogas. Portanto, estou certo que nada do que eu direi, nem nada do que o ministro Gilmar e o ministro Fachin disseram, tem qualquer correlação com incentivar o consumo de drogas ou dizer que ela é uma coisa boa ou que seja sequer indiferente. Penso que todos nós, por consenso, achamos que a droga é uma coisa ruim. Portanto, o que nós estamos aqui discutindo são as melhores alternativas para promover aqueles três fins: desincentivar o consumo, tratar os toxicodependentes e combater o tráfico. Estamos aqui decidindo se é melhor tratar com medidas penais ou com medidas não penais. Portanto, a primeira reflexão que me parece importante, embora esteja implícita, mas é bom explicitar, é que nós achamos todos que as drogas são uma coisa ruim. A segunda observação, que já perpassou os votos anteriores, é que a guerra às drogas fracassou. Quer dizer, esse movimento que começou na década de 70 com o presidente Richard Nixon nos Estados Unidos, que se espraiou pelo mundo e se materializou em 3 convenções da Organização das Nações Unidas, adotava uma política de dura repressão à produção, distribuição e consumo de drogas. A verdade, porém, a triste verdade, é que passados 40 anos, nós convivemos com um consumo crescente, não estamos tratando adequadamente os dependentes e há uma explosão no poder do tráfico. E tudo isso com um custo político, econômico e social altíssimos para todas as sociedades que lidam com o problema dessa forma, inclusive a brasileira. Portanto, insistir em uma política pública que não funciona e já experimentada há tantas décadas é fechar os olhos, a meu ver, com todas as vênias de quem pensa diferentemente, para a realidade. É preciso ceder aos fatos. As certezas equivocadas foram bem retratadas num belíssimo poema do Bertolt Brecht, intitulado Louvor à Dúvida, em que ele escreveu:
não creem nos fatos, creem em si mesmos. Diante da realidade, são os fatos que devem neles acreditar. Portanto, a segunda premissa do meu raciocínio é de que o modo como as sociedades têm atuado em relação a essa matéria não tem funcionado. E, portanto, nós precisamos pensar esse problema com alguma dose de originalidade, de criatividade e de ousadia. E a terceira reflexão que eu faço, essa que talvez considere a mais importante e a mais difícil, é que é preciso olhar o problema das drogas sob uma perspectiva brasileira. Nós olharmos o problema das drogas sob a perspectiva do primeiro mundo é viver o problema dos outros. O grande problema no primeiro mundo é o problema do consumidor, do usuário. Este não é o único problema que nós enfrentamos no Brasil e talvez nem seja o mais grave. O maior problema, a meu ver, o primeiro e grande problema envolvendo a questão de drogas no Brasil é o poder do tráfico. É o poder que os barões do tráfico exercem sobre as comunidades carentes, sobre as comunidades pobres de milhares de municípios brasileiros, ditando a lei, praticando violência e cooptando a juventude. O tráfico desempenha uma concorrência desleal com qualquer atividade lícita, sobretudo nas comunidades pobres, pela sedução e pelas ofertas valorativas que pode fazer para aquelas pessoas. De modo que a consequência do poder do tráfico no Brasil hoje é uma tragédia moral brasileira, que é a impossibilidade das famílias honestas e pobres educarem os seus filhos em uma cultura de honestidade, porque sofrem a opressão e a concorrência do tráfico. Portanto, eu diria, a primeira prioridade a ser pensada no Brasil é como neutralizar o poder do tráfico. Para isso, presidente, só há uma solução e ela é radical. É acabar com a ilegalidade das drogas, da sua produção, distribuição e consumo. Essa ideia, eu devo dizer, ela foi veiculada em um corajoso artigo publicado na Folha de São Paulo, assinado por Hélio Schwartzman. Para acabar com o poder do tráfico, é preciso acabar com a fonte que dá a eles esse poder. E esta fonte é a ilegalidade das drogas. Eu estou fazendo esse registro, mas não é essa a questão central aqui da nossa discussão. Ademais, uma das grandes dificuldades do mundo que nós habitamos, que é o mundo do direito, é que nós não podemos fazer experimentação em laboratórios, como se faz com um remédio, que é para ver se dá certo. Portanto, as inovações em matéria legislativa e de políticas públicas têm que ser feitas incrementalmente, passo a passo, para ver se vão dar certo. E é por esta razão que eu disse ao início que estava concentrando as minhas reflexões na questão da maconha, porque acho que a extensão dos danos neste caso é um pouco mais quantificável para uma eventual política pública que marche neste caminho. Portanto, a primeira prioridade brasileira é acabar com o poder do tráfico. Qualquer coisa diferente disso vai manter o problema perenemente. Segunda prioridade brasileira, a segunda grande preocupação brasileira, é que as cadeias estão ficando entupidas de jovens primários
e pobres que são presos como traficantes. E, consequentemente, passam a cursar essa escola do crime e o círculo vicioso de violência que se inicia com a primeira prisão desse jovem primário e sem periculosidade. E é aí que começa o genocídio brasileiro de jovens pobres e negros imersos na violência retroalimentadora desse sistema. E, por fim, presidente, a terceira prioridade vem com o consumidor, com o usuário. Não é que ele não seja importante, também é. Mas o usuário, ele não deve ser tratado, a meu ver, como um criminoso, mas sim como alguém que se sujeita deliberadamente a um comportamento de risco. Risco da sua escolha e da qual ele é a principal vítima. Eu tenho um pouco mais de preocupação com as vítimas inocentes das comunidades dominadas pelo tráfico. Mas o risco de uma atividade, por si só, não é um bom motivo para criminalizá-la, haja vista do alpinismo à corrida de motocicletas e, portanto, nós teríamos que banir todas essas atividades. Portanto, antes de afirmar, como passo a fazer agora, as razões pelas quais me parece próprio descriminalizar, gostaria de dizer que as minhas ideias se assentam sobre essas três premissas que considero importantes. O consumo de drogas é uma coisa ruim e o papel do Estado é desincentivá-lo. A guerra às drogas fracassou, é preciso olhar o problema das drogas sob uma perspectiva brasileira. Enuncio agora, presidente, as razões pragmáticas pelas quais me parece ser a melhor solução do ponto de vista constitucional a descriminalização do consumo da droga em discussão aqui. Em relação às demais, eu não estou me manifestando nem sim, nem não. Eu apenas estou concentrando o meu raciocínio e as minhas preocupações na droga envolvida neste caso, que é a maconha. A primeira razão pragmática é um pouco redundante, que é demonstrar o fracasso da política atual, que criou um imenso mercado negro de drogas, deu poder ao crime organizado e fomenta uma criminalidade associada ao tráfico, que no Rio de Janeiro, por exemplo, se manifesta sobretudo no tráfico de armas, para defender os seus domínios, porque a atividade é ilegal. O tráfico importa armas pesadas que usa para defendê-lo e que usa contra a polícia, provocando uma enorme quantidade de criminalidade que é associada ao tráfico. E aqui me parece importante destacar um ponto que foi suscitado da tribuna e perpassou o voto do ministro Fachin, que diz respeito a um contraste do tratamento da maconha, por exemplo, com o tratamento dado ao cigarro. E vamos verificar que nas últimas décadas, sobretudo depois da lei de drogas, o consumo de drogas só fez aumentar ao longo dos anos. Ao passo que no mesmo período de tempo, na mesma janela de tempo, o consumo de cigarro só fez diminuir. Diminuiu, segundo informação prestada da tribuna e em memoriais que recebi, de 35% dos adultos em 1984 para 15% dos adultos em 2013. Portanto, contra-propaganda, debate público, informação, advertência produzem melhores resultados do que a criminalização, e este é um exemplo empírico que nós recebemos de graça, porque basta acompanhar a trajetória do cigarro nos últimos anos no Brasil e no mundo. Portanto, a opção repressão, criminalização
aumentou o consumo de drogas, ao passo que o cigarro, que é um produto lícito, mas objeto de campanhas seguidas, decaiu no seu consumo. Segunda razão pragmática, que me parece oportuna, a lembrança, é o alto custo para a sociedade que tem trazido a política de criminalização e de repressão ao consumo de drogas em geral e de maconha em particular, que é o que nós estamos tratando aqui. E a que custo eu me refiro? Em primeiro lugar, o custo do aumento exponencial da população carcerária. Desde que a lei de drogas foi promulgada, o número de presos por delitos relacionados a drogas subiu de 9% em 2006 para 27% em 2013, sendo que 63% das mulheres que estão presas por delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes. É um número espantoso. 1 em cada 4 pessoas que estão presas por tráfico ou associação. E mais da metade das mulheres que estão presas no sistema brasileiro estão presas por crimes associados ao tráfico. E o que é pior, sabe qual é o crime que boa parte dessas mulheres cometem? É levar droga para os maridos que estão presos e que são achacados pela facção e que, se não fornecerem drogas no presídio, eles são seviciados. Portanto, essas pobres mulheres entram com drogas no ânus, na vagina e são presas ali para salvar a vida dos seus maridos que estão presos por outra bobagem de drogas. Portanto, é um ciclo vicioso, terrível, que existe nessa matéria. Esse é o custo humano. O segundo custo é um custo financeiro. Cada vaga no sistema penitenciário, segundo o DEPEN, custa R$44 mil. E o custo mensal de cada detento é de cerca de R$2 mil. Portanto, mandar pequenos traficantes para a penitenciária custa isso ao Brasil. E nós temos mais de centenas de milhares de presos por esta razão. E, por fim, esses presos entram primários e saem cooptados pelas facções e, portanto, tornam-se criminosos perigosos e voltam para a rua e retroalimentam a violência no país. Portanto, a segunda razão pela qual acho que a descriminalização é uma melhor política é o altíssimo custo humano, financeiro e social, em termos de criminalidade, que reverte para a sociedade. Sem mencionar, porque vou falar adiante, o impacto discriminatório, porque alguém dirá, não, mas uma coisa é o usuário e a outra coisa é o traficante. Mas é precisamente a má distinção entre usuário e traficante que faz com que, pelas mesmas quantidades nos bairros abastados, os usuários sejam considerados usuários e nos bairros pobres os usuários são considerados traficantes e vão presos. Portanto, há um impacto desproporcionalmente discriminatório. E a terceira e última razão pragmática que eu estou sistematizando, presidente, é que quem defende a criminalização invoca como valor principal, como bem jurídico protegido, a saúde pública. Pois a saúde pública, de longe, virou um elemento secundário na política de criminalização, porque a saúde pública é preterida em muitos dinheiros e em muitas atenções pela política de segurança pública e de aplicação da lei penal. É uma política de criminalização e de repressão que consome cada vez mais recursos, que são recursos que, evidentemente, não vão para tratamento, educação e saúde preventiva. Com a seguinte e grave consequência lesiva para a saúde pública.
Como a droga é crime, mesmo para o usuário, ele não vai preso, mas ele é criminoso e deixa de ser primário, o usuário não procura o sistema de saúde pública, porque isso significa assumir a condição de criminoso. E aí vem a observação feliz do antropólogo Rubens César Fernandes, diretor do Viva Rio, em que ele disse: o fato de o consumo de drogas ser criminalizado aproxima a população jovem do mundo do crime. Portanto, ao contrário do que muitos creem, a criminalização não protege, mas antes compromete a saúde pública. Portanto, presidente, encerrando o meu capítulo sobre os fundamentos pragmáticos pelos quais eu penso que a descriminalização é a política pública adequada, é que a política atual repressora e criminalizadora não deu certo, existe um alto custo para a sociedade e, em última análise, não se protege a saúde pública. É pragmático porque os custos que a política repressiva traz para a sociedade são muito maiores dos que os benefícios que, eventualmente, se colhe com essa política. E aqui abro um breve parênteses, abro algumas janelas para o mundo para refletirmos em conjunto como os outros países do mundo estão lidando com o mesmo problema, que não é privativo brasileiro, apesar de nós termos especificidades próprias. E aí nós vamos verificar que os Estados Unidos, que lideraram a guerra às drogas no mundo desde a década de 70, pois nos Estados Unidos, 27 dos 50 estados já descriminalizaram a maconha para fins medicinais ou para fins recreativos e 4 deles legalizaram a comercialização: o Oregon, Washington, Alasca e Colorado. E no ano que vem está previsto um plebiscito na Califórnia. E se a Califórnia descriminalizar, o que é uma possibilidade real, isso vai impor uma tendência mundial pela expressão cultural que hoje esse estado, o principal estado americano, representa. Mas não há razão para a gente esperar e viver a vida dos outros, nós temos que viver a nossa, sair na frente. Fizemos isso no casamento de pessoas do mesmo sexo, 4 anos na frente. Não precisamos esperar, nós temos problemas próprios e temos a capacidade de pensar as nossas próprias soluções, com prudência. Por isso eu estou confinando as minhas reflexões à maconha, para que seja um dia depois do outro, um passo de cada vez, para ver se funciona, se dá certo. Portugal, há mais de uma década, descriminalizou o porte de drogas para consumo pessoal. E no caso da maconha, considera que é porte para consumo próprio a quantidade correspondente ao consumo de 10 dias, que corresponde a 25 gramas. Pois bem, em Portugal, portanto, um país com que temos afinidades culturais, embora uma realidade diversa, mas afinidades culturais, em Portugal a constatação da política de descriminalização é a seguinte: primeira, o consumo em geral não disparou, que é um temor fundado que as pessoas têm. Segundo lugar, o número de jovens diminuiu. O número de jovens que consomem drogas diminuiu. Houve um aumento de toxicodependentes em tratamento e houve redução da infecção de usuários de drogas pelo vírus HIV. Portanto, um conjunto de resultados positivos testados ao longo de mais de uma década. Portanto, um laboratório para quem queira olhar. Na Espanha, embora ela proíba o uso público, ela não criminaliza o uso e o porte até 100 gramas é considerado para uso pessoal. O Uruguai, nosso vizinho, tornou-se em 2013 o primeiro país a legalizar não apenas o consumo, mas também a produção e a distribuição com regras específicas. No Uruguai,
quem portar até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmea não incide em delito de natureza criminal. E na Colômbia e na Argentina, países latino-americanos com algumas circunstâncias comuns às nossas, em ambos os países, foi na Colômbia o Tribunal Constitucional e na Argentina a Suprema Corte que descriminalizaram o consumo pela declaração de inconstitucionalidade da norma incriminadora. Portanto, além das razões pragmáticas que eu enunciei anteriormente, uma mirada de olhos pelo que vai pelo mundo revela uma tendência mundial de reconhecer que não é mediante repressão que se conseguem avanços no combate às drogas. Passo, presidente, ao capítulo seguinte, que são os fundamentos jurídicos para a descriminalização. E aqui, do ponto de vista jurídico, sem discrepar das posições já manifestadas, talvez com um olhar ligeiramente diferente, eu enuncio 3 grandes fundamentos jurídicos. O primeiro, que já constava do voto do ministro Gilmar Mendes e foi endossado pelo ministro Luiz Edson Fachin, diz respeito à intimidade e à vida privada, que constituem o direito de privacidade, previsto expressamente no artigo 5º, inciso 10. Direito fundamental. Portanto, como disse logo ao início, direito oponível às maiorias políticas, inclusive ao legislador, se invadir essa esfera de proteção. O direito de privacidade identifica uma esfera na vida das pessoas que deve ser imune à interferência de terceiros, inclusive e sobretudo o Estado, e sobretudo quando o que se faz na intimidade não afete a esfera jurídica de terceiros. A vida privada é o espaço que vai da religião aos hábitos pessoais. E, em linha de princípio, ninguém tem nada com isso. A decisão famosa nos Estados Unidos, que reconheceu o direito de privacidade, no caso Griswold versus Connecticut, 1965, o que a Suprema Corte americana disse, ali era a criminalização da pílula anticoncepcional, também a imposição de um modelo moralista. O Estado é contra sexo que não seja para procriação. Isso na década de 60. E, portanto, proibiu o uso de pílula anticoncepcional e proibiu como uma norma penal. É crime, você vai preso se tomar ou se prescrever. E a Suprema Corte entendeu como acerto que o Estado não tem o direito de fiscalizar o quarto do casal para saber o que eles fazem lá dentro. Isso é uma invasão de uma esfera da vida que o Estado não tem que se imiscuir, a menos que exista alguém sendo lesionado em algum direito fundamental. Se estiver matando a mulher no quarto, sim. Mas, como regra geral, esse é um espaço em que o Estado não deve interferir. Portanto, é preciso não confundir, ministro Fachin citando o saudoso e querido professor Carlos Santiago Nino, professor argentino, foi professor, foi meu contemporâneo em Yale. O professor Santiago Nino falava dessa imposição do moralismo, do perfeccionismo. Se você não vive pelos padrões que eu acho corretos, você não só está errado, mas como eu vou punir você criminalmente. É preciso não confundir moral com o direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruins, mas elas não são ilícitas. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito. Pois, digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir. Eu não estou dizendo que é bom. Eu apenas estou dizendo que o Estado não deve
invadir essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou não pode. Portanto, me parece fora de dúvida que a criminalização não é o debate público para dizer que está errado, não é a campanha de esclarecimento, é tratar como se criminoso fosse, e ainda quando não vá preso, ele deixa de ser primário, e deixar de ser primário traz consequências graves para um indivíduo dentro do sistema penal brasileiro. O segundo fundamento jurídico, portanto, o primeiro é a violação ao direito de privacidade, a esse espaço na vida das pessoas que deve ser imune à ingerência do Estado. Em segundo lugar, há uma clara violação à autonomia individual, e aqui gostaria de explicitar este conceito. A liberdade é um valor essencial nas sociedades democráticas, mas não é um valor absoluto, tanto que a lei pode estabelecer, e de fato estabelece, um conjunto de limites para o exercício da liberdade individual. Porém, a liberdade, que é um valor constitucional, ela tem um núcleo essencial, intangível. Esse núcleo constitui a autonomia do indivíduo, é o seu espaço de autodeterminação, é o espaço onde ele faz as suas escolhas existenciais essenciais, de acordo com as suas próprias concepções do bem e com as suas próprias concepções do que é bom. Cada um é feliz à sua maneira. Não há uma fórmula universal da felicidade que o Estado possa querer impor universalmente a todos. Portanto, o Estado não pode invadir essa esfera da autonomia individual. Pode restringir a liberdade, mas há um núcleo fundamental a ser preservado. Como regra geral, o Estado pode interferir com a liberdade para proteger os direitos dos outros ou para proteger algum valor social relevante. A própria dignidade humana, ela é conformada por determinados valores comunitários, que envolvem a proteção dos direitos de terceiros, envolve a proteção de valores sociais. Pois bem, um indivíduo que fume um cigarro de maconha dentro do seu domicílio ou num espaço puramente privado, ele não viola direito de terceiros, nem viola qualquer valor social, nem mesmo a saúde pública, salvo num sentido muito vago e muito remoto. Mas, se fumar o cigarro de maconha pudesse ser criminalizado em nome da saúde pública, bom, então tínhamos que criminalizar antes o álcool. E teríamos que criminalizar antes o próprio cigarro convencional. E por boas razões, a meu ver, não se cogita nem de uma coisa, nem de outra. Portanto, no fundo, nós estamos falando de uma visão moral que condena a maconha, mas legitima o álcool e legitima o cigarro. E talvez se comparassem danos e consequências, a maconha nem fosse a última colocada neste certame. E aqui eu insisto, o Estado tem todo o direito de combater o uso, de fazer propaganda, de fazer advertências. O que nós estamos aqui afirmando, que punir com o direito penal é uma forma de autoritarismo, é uma forma de paternalismo que impede o indivíduo de fazer as suas escolhas essenciais. É mais ou menos assim: para poupar as pessoas do risco, o Estado é que vive a vida delas, sem que elas possam fazer as suas escolhas existenciais, sem correrem o risco de serem processadas criminalmente. Portanto, o meu segundo fundamento jurídico, que me parece inequívoco, é a violação à autonomia individual representada pela punição de quem porte maconha para uso pessoal dentro da sua esfera privada. E a terceira e última razão, o terceiro fundamento jurídico é, a meu ver, também na linha do que já exploraram os ministros Gilmar e Fachin, talvez com ligeira visão diferente que eu tenho, é a violação ao princípio da
proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade na sua dimensão, ou da razoabilidade ou da proporcionalidade na sua dimensão instrumental, ele funciona como um limite para a legitimidade das restrições aos direitos fundamentais. Para que uma restrição seja legítima, é preciso que ela seja proporcional. E nesse contexto em que nós estamos lidando, para ela ser proporcional, ela não pode ser excessiva. Uma das manifestações da ideia de proporcionalidade em matéria penal é a vedação da proibição excessiva. Na verdade, a proporcionalidade, ela interdita tanto a proteção deficiente quanto a proteção excessiva. E neste domínio tem especial relevância o princípio da lesividade, que já foi referido no voto do ministro Fachin, embora usando a terminologia da ofensividade. A ideia de lesividade como fundamento legitimador do direito penal impede a criminalização de condutas que não interfiram com a esfera jurídica alheia. Uma conduta que não extrapole o âmbito individual, ela não pode ser punida com o direito penal. Pois bem, o principal bem jurídico eventualmente lesado pela maconha, este sim, e pode acontecer, é a saúde individual, é a saúde do próprio usuário, do próprio consumidor. Mas o Estado brasileiro, como regra geral, como princípio geral, mais do que como regra geral, não pune os atos autorreferentes, não se pune o suicídio, a tentativa de suicídio, não se pune a automutilação. O Estado, como regra, desde a ideia do princípio do dano, que vem do John Stuart Mill, não se pune, como regra, condutas que não interfiram no espaço de liberdade ou de direitos das outras pessoas. E a criminalização, portanto, de uma conduta que não tenha lesividade a terceiros, viola este princípio da lesividade ou da ofensividade. Também não passa a criminalização, a meu ver, no teste da proporcionalidade, nas modalidades adequação da restrição, necessidade da restrição e a chamada proporcionalidade em sentido estrito, que é, em bom português, saber se o que se ganha é mais do que o que se perde. Por que não passa, a meu ver, no teste da adequação? Porque a criminalização não apenas não conseguiu produzir resultado quantitativamente relevante no consumo, como, sobretudo, porque a criminalização produz um impacto que não protege a saúde pública, que desprotege a saúde pública, porque afasta o usuário do sistema, porque se ele for ao sistema, ele é tratado como criminoso. Portanto, como é que se pode dizer que protege a saúde pública, como é que a criminalização pode ser adequada para a proteção da saúde pública, se, em última análise, ela afasta o usuário do sistema de saúde, porque se ele for ao sistema de saúde, ele já sai do hospital fichado como criminoso, por violação do artigo 28 da Lei de Drogas. A questão da necessidade da criminalização até pode ser disputada. Existem diversos países do mundo que adotam a criminalização. Portanto, eu até aceitaria deixar a criminalização como neutra nessa nossa matéria. Mas quando nós chegamos na análise do proveito, eu deixo como neutra, mas com a observação que considero importante, que na América Latina, só 3 países criminalizam o uso de maconha, o consumo de pessoal de maconha. O Brasil, o Suriname e as Guianas. O Suriname era a antiga Guiana holandesa.
Tanto, na verdade, o Brasil e as 3 antigas Guianas. Mas, dizia eu, é sobretudo na aplicação do subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito que a criminalização revela a sua pior faceta, que é o custo imenso que a sociedade brasileira teve com a criminalização em termos de recursos drenados para a repressão, para o sistema penitenciário, na vida dos jovens que são destruídas no cárcere e o poder do tráfico sobre as comunidades carentes. E os resultados pífios, porque a criminalização não diminuiu o consumo continuou como era. E as estatísticas todas demonstram que a descriminalização não produz impacto relevante sobre o consumo. Portanto, nós estamos gastando esse dinheiro todo, prendendo essas pessoas todas, para manter os níveis de consumo no mesmo patamar que ficaria se não fizéssemos nada disso. Não há lógica que sustente essa política pública. Os fatos não confirmam o acerto dessa política pública. Sim. Em suma, presidente, por ausência de lesividade a bem jurídico alheio, por inadequação, discutível necessidade e, sobretudo, pelo custo imenso em troca de benefícios irrelevantes, a criminalização não é a forma mais razoável e proporcional de se lidar com o problema. E aqui surge uma questão mais complexa ainda, ministro Fachin, abordada no voto de Vossa Excelência, e para a qual não há solução fácil. O ministro Gilmar, o ministro Fachin e eu próprio estamos nos manifestando pela descriminalização da maconha, que é o denominador comum, digamos assim, dos nossos 3 votos. Mas, e a aquisição, e a entrega ao usuário, e a obtenção do produto? Ela continua crime? Nós estaremos violando uma lei que não aceita revogação, que é a lei da oferta e da procura. Se houver demanda, vai haver oferta. Portanto, é uma solução relativamente capenga descriminalizar o consumo, mas dizer que a obtenção do produto continua criminalizada. Essa é uma questão que nós vamos ter que pensar. Mas eu observo, ministro Gilmar, que o parágrafo 1º do 28 criminaliza a produção própria. Sim. Eu acho que... Perdão, ministro Celso, um prazer. A esse respeito, é interessante, comentava com o ministro Gilmar, o parágrafo 3º do artigo 33 da Lei de Drogas considera crime o oferecimento de droga, eventualmente, portanto, a cessão eventual, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Então, veja-se a situação em que o consumo, enfim, a orientação que está prevalecendo até agora, quer dizer, reconhecendo a atipicidade penal da conduta daquele que porta a droga para efeito de consumo pessoal, mas mantém-se o caráter delituoso, inclusive com a possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade. A pena prevista aqui é de detenção de 6 meses a 1 ano, mas sem a intenção de lucro e para consumo pessoal em relação a pessoas de seu próprio relacionamento. O tipo é esse, oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Essa também não deveria ser uma situação objeto dessa reflexão? Eu estou, ministro Celso, incluindo na minha reflexão o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz o seguinte: as mesmas medidas, que são as do artigo 28, parágrafo 1º, criminaliza o consumo pessoal. E depois diz, às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal,
semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Eu também estou declarando a inconstitucionalidade desse dispositivo por arrastamento, como consequência lógica das premissas que nós estamos estabelecendo. Se nós estamos dizendo que ele pode fazer consumo pessoal, eu acho que é legítimo, e aí eu vou até propor um quantitativo no modelo uruguaio, mas acho que seria uma solução um pouco capenga, e quando não com alguma dose de hipocrisia, dizer que o consumo pessoal é legítimo, mas a obtenção continua crime. Então, o juízo de inconstitucionalidade que Vossa Excelência profere estender-se-ia também ao parágrafo 3º desse artigo 33. Eu preciso ser franco a Vossa Excelência, eu não refleti sobre o parágrafo 3º. Portanto, me comprometo a, ao longo do julgamento, também incluí-lo nas minhas reflexões. Mas o parágrafo 1º, eu considerei um corolário natural da premissa que nós estamos estabelecendo. E, presidente, chegando ao ponto que Barroso, considero... Vossa Excelência me permite? Claro, com muito gosto. Salvo se eu tenha entendido mal, o voto do ministro Gilmar considera inconstitucional todas as condutas do artigo 28. Mais abrangente. Que envolve adquirir, não apenas portar restritivamente, mas também adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Não é apenas o trazer consigo. Certo, mas, salvo engano meu, não houve declaração expressa do parágrafo 1º. Portanto, são todas as condutas do caput. O que eu estou dizendo é, se eu estou dizendo que ele pode consumir, eu tenho que ter pelo menos uma fonte legítima de acesso. E aí acho que a fonte legítima de acesso é a autoprodução do parágrafo 1º. Claro. Declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 28. E agora eu fiz o acréscimo de dizer que nós temos que declarar a inconstitucionalidade com redução de texto daquilo que é de fato, até o ministro Celso tinha me chamado a atenção já na assentada anterior, do dispositivo que aplica pena restritiva de direito, porque não seria adequado para... Bom, então, se o ministro Gilmar, no voto dele, se ele já inclui a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º, nós então estamos com uma posição convergente. Não foi o que eu entendi que fossem todos os artigos. Eu não tinha entendido, por exemplo, que o parágrafo 2º tivesse caído, enfim. Mas, então, estamos em consenso, que o parágrafo 1º também é inconstitucional. Ótimo, melhor ainda. E aqui, presidente, eu passo ao ponto em que tenho uma posição divergente em relação à postura manifestada tanto pelo relator quanto pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. Eu penso, e o meu tópico 7 chama-se necessidade de um critério objetivo que sirva de orientação para distinguir consumo pessoal de tráfico. E digo eu, independentemente da criminalização ou não, portanto, esse capítulo vale até mesmo, a meu ver, para quem pensa que deva manter a criminalização, independentemente de ser crime ou não, nós devemos à sociedade brasileira, nós devemos à população pobre brasileira o estabelecimento de um critério mínimo que distinga consumo pessoal de tráfico. É preciso estabelecer esse critério, a meu ver, e estabelecê-lo, ainda que provisoriamente, até que o Legislativo atue. Penso que é um dever que nós temos por duas razões. Em primeiro lugar, para diminuir a discricionariedade judicial e dar um mínimo de uniformidade à interpretação do direito. O direito nunca deve ser lotérico. E, portanto, saber se o jovem que é preso é usuário ou traficante não deve ficar sem parâmetros à discricionariedade plena da autoridade policial ou do juiz, porque cada autoridade policial pode interpretar de um jeito e cada juiz pode interpretar do outro.
É péssimo para o direito que pessoas em igual situação sujeitem-se a regimes jurídicos diversos. Aliás, o direito existe para acabar com isso. O direito existe para tornar as pessoas tão iguais quanto seja possível. Portanto, este já seria um primeiro motivo para se acabar para se estabelecer um critério objetivo por decisão judicial a viger até que o legislador atue. O segundo, presidente, motivo pelo qual penso que o tribunal tem o dever constitucional de estabelecer este critério é que, na verdade, a inexistência de um parâmetro objetivo, ela não é neutra. Ela produz um impacto discriminatório que é perceptível a olho nu por qualquer pessoa que lide com o sistema. E é destacado por todas as pessoas, todos os estudiosos que lidam com o problema, que é o seguinte: os jovens de classe média para cima, moradores dos bairros abonados, como regra geral, são tratados como usuários. E os jovens mais pobres e vulneráveis, moradores dos bairros mais modestos, que são o alvo preferencial das forças de segurança pública, estes são enquadrados como traficantes. Eu tenho uma transcrição no meu voto de uma passagem feliz de um artigo escrito pelo Dr. Pedro Abramovay e pela doutora Ilona, mas esse eu preciso ler, que ela tem um sobrenome eslavo, um pouco diferente. Eles, numa passagem muito feliz, demonstram com clareza como, na verdade, a aplicação desse direito se dá de maneira discriminatória. Daqui a pouco eu vou localizar. Portanto, presidente, acho que há dois fundamentos muito importantes para nós fixarmos: uniformizar o direito e acabar com o impacto discriminatório que a ausência de critério produz, discriminando também nesta tragédia os pobres dos ricos no Brasil. O voto do ministro Gilmar Mendes apresenta duas propostas em relação à distinção entre consumo e tráfico. Em primeiro lugar, afirma que o ônus de comprovar a finalidade diversa do consumo, ou seja, o ônus de provar que é tráfico, é da acusação. E eu estou de pleno acordo com esta manifestação de Sua Excelência. E, em segundo lugar, no voto do ministro Gilmar Mendes, ele também sustenta que, se a autoridade entender que a hipótese é de aplicar o artigo 33, que é o do tráfico, aí ele deve levar o acusado em curto prazo à presença do juiz, que é esta audiência de custódia ou de apresentação sobre a qual nós temos nos manifestado nos últimos tempos. Eu estou de acordo com ambas as ideias veiculadas pelo ministro Gilmar. Acho que o ônus é, evidentemente, da acusação, essa é a regra geral, e acho que, se for para enquadrar em tráfico, tem que levar imediatamente ao juiz. Também estou de acordo. Mas penso que é preciso ir um pouco além para propor um critério quantitativo que sirva como referencial para o juiz. Não é uma ordem nem uma imposição, é uma referência. O Instituto Igarapé, numa nota técnica que me foi entregue em mãos pelo ex-ministro da Justiça, grande brasileiro, doutor José Gregori, o Instituto Igarapé elaborou um estudo assinado por especialistas das mais diferentes áreas, um estudo interdisciplinar comparando as experiências de diferentes partes do mundo, um estudo assinado por especialistas e por intelectuais representativos, eu diria, do pensamento brasileiro, que incluem o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a psicanalista Maria Rita Kell e o economista Edmar Baixa,
E eles alertam que critérios objetivos muito baixos para distinguir usuário de traficante aumentaria o problema, aumentaria o nível de encarceramento. E aí eles propõem como adequado para a realidade brasileira uma quantidade de referência, dizem eles, fixa entre 40 gramas e 100 gramas. Eu observo que 40 gramas é o critério adotado pelo Uruguai e 100 gramas é o critério adotado pela Espanha. Em Portugal, o país com uma bem-sucedida experiência de mais de uma década na matéria, o critério é de 25 gramas, que é o que eles estimam como sendo o consumo para 10 dias. Cada 10 dias. Eu aqui tenho que admitir, na linha do que já fizeram o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Edson Fachin, que o ideal é que isto fosse feito em sede legislativa. Oferecimento de um parâmetro. Eu reconheço que é o ideal. Porém, a lei de drogas vige desde 2006. Se nós usarmos como referência só essa. Portanto, já passou um tempo razoável. E não veio essa parametrização pelo legislador. De modo que eu penso que a prerrogativa de tratar primariamente desta matéria continua a ser do legislador. E na medida em que ele atue, se atuar em conformidade com a Constituição, é a sua manifestação de vontade que deve prevalecer. Porém, depois de quase uma década da lei, em que a sua aplicação produz um impacto disparatadamente inconstitucional, porque penaliza pobres, eu me sinto animado a estabelecer um critério que sirva como referência para os juízes e, pessoalmente, embora tenha simpatia pela fórmula 40 gramas, que é o modelo uruguaio... Como temos 40 gramas por mês. Sim, por mês, correspondente ao mês de consumo. Eu, um pouco em busca do consenso, se a gente puder, vou fazer uma opção mais conservadora do que seria a minha proposta original, para 25 gramas, que é o patamar utilizado em Portugal para distinguir tráfico de consumo pessoal. Mas aqui gostaria de deixar claro, e é muito importante isso, que nós estamos estabelecendo uma presunção de que quem porte até 25 gramas, essa é a minha proposta, não é traficante. Isto não impede que o juiz do caso concreto considere que alguém com quantidade maior a esteja portando para consumo pessoal, nem vice-versa, que alguém com 25 gramas esteja portando por tráfico. Mas aí o juiz tem que superar esta presunção. E, portanto, o ônus argumentativo se torna muito mais árduo para o juiz e há um controle intersubjetivo que vai ser feito pelos tribunais sobre esses critérios e, eventualmente, até pelo Supremo, se a matéria chegar, como frequentemente chega aqui, em habeas corpus. Portanto, não é a fixação de um parâmetro rígido, é a indicação de um quantitativo que sirva como presunção de não tráfico, que o juiz teria o ônus argumentativo de superar. E aí, presidente, se o ministro Gilmar, como eu não havia captado, mas manifestou agora, também está declarando a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, eu acho que nós também temos que estabelecer um limite do que se considera produção para consumo pessoal. E aqui, por absoluta falta de expertise e até que o legislador venha a fazê-lo, eu estou simplesmente importando a fórmula que se adota no Uruguai, que é a de 6 plantas fêmeas. Se alguém me pedir detalhes, eu não serei capaz de dar. Mas
penso que é um critério de um país cuja experiência vem sendo monitorada e observada. Porque se nós estamos dizendo que a produção para uso pessoal está descriminalizada também, eu acho que nós temos que estabelecer um parâmetro, senão daqui a pouco você tem um latifúndio e diz, não, mas eu consumo muito. Então, eu estou propondo, na mesma linha, que, como referência, seja... Porque se estiver plantando para vender e não para consumo, é tráfico. Portanto, eu estou propondo que até 6 gramas se considere para consumo pessoal. A solução que o ministro Fachin deu no voto dele é uma solução de se declarar a inconstitucionalidade progressiva, de modo a se dar um tempo para o Congresso legislar. Essa fórmula, que eu também tenho simpatia por ela, eu acho, no entanto, que ela funciona melhor se nós propusermos uma solução que vai valer até o Congresso decidir, como de sua competência, como melhor lhe aprouver. De modo que a minha proposta, ministro Fachin, não está propriamente em confronto com a de Vossa Excelência, por achar que a hipótese é de inconstitucionalidade, mas também por achar que a competência é do Congresso, eu estou propondo que nós estabeleçamos um parâmetro geral de 25 gramas para não tráfico e de 6 plantas fêmeas como produção para consumo pessoal, até que o Congresso, no exercício da sua competência, disponha a respeito dessa matéria. E aqui, presidente, no último tópico, e para encerrar o meu voto, eu me penitencio por ter sido longo, um pouco fora do que gosto de fazer, mas acho que este é um debate histórico numa questão delicada. E ela é delicada porque a solução que nós 3 até agora propusemos não corresponde ao sentimento majoritário da sociedade brasileira. Esta é claramente uma decisão contra-majoritária. Porém, interessantemente, é porque o debate começou agora no Brasil. E o debate é marcado por todos os preconceitos que cercam este tema das drogas. Nos Estados Unidos, até alguns anos atrás, também era majoritário o sentimento contrário, expressivamente majoritário. E, progressivamente, ele hoje atinge a mais da metade da população que reconhece factualmente que a guerra foi perdida e que há soluções alternativas melhores. Nós estamos um pouco nos mirando na experiência de outros países para nós não termos que esperar 20 anos com uma política que já não deu certo. Portanto, é contra-majoritária, mas ela protege os direitos fundamentais das pessoas que são encarceradas, sobretudo pela má distinção entre tráfico e uso, mas pessoas que são punidas criminalmente por um comportamento que não pode ser criminalizado, sob pena de se violar a vida privada, de se violar a autonomia individual e de se violar a proporcionalidade que deve pautar o direito penal. Eu enfrento, por cortesia, eu recebi, como todos nós, representantes da bancada evangélica, recebi o senador Magno Malta, recebi os representantes da Frente Parlamentar contra Drogas e li um bem fundado documento entregue por associações de médicos em geral. E rebato, presidente, antes de encerrar, os argumentos que compilei dessas peças de pessoas que honesta e sinceramente militam numa crença diversa da minha, por quem eu tenho consideração e respeito, e em nome dessa consideração e respeito, eu estou considerando os argumentos que eles invocam. O primeiro argumento que invocam é o de que não houve no Brasil guerra às drogas, que no Brasil nunca se teria efetivamente combatido o consumo de drogas. Em todas as vênias, eu penso que esta tese
não se sustenta em fatos. Se nós olharmos que existem no país quase 150 mil presos por delitos relacionados com drogas. Se isso não é uma guerra, eu não sei o que é uma guerra. Além disso, bilhões em recursos foram gastos com atividade policial e com o sistema penitenciário. E a guerra é reconhecida pelos seus combatentes. Vejam a declaração do secretário de Segurança do Rio de Janeiro, talvez o mais longevo secretário de Segurança do Rio de Janeiro, um homem respeitado e amplamente admirado pela sociedade carioca, e ele diz com todas as letras, Dr. Beltrame, diz ele, aspas, acabar com as drogas é impossível. Parece que os brasileiros não acordam para o desperdício dessa guerra. Não existem vitoriosos. Descriminalizando o uso, um dos efeitos é o alívio na polícia e no poder judiciário, que podem se dedicar aos homicídios, aos crimes verdadeiros. Essa declaração foi dada pelo secretário de Segurança, portanto, o comandante das forças de segurança do estado provavelmente mais acossado pelo problema das drogas no país. Portanto, não é a ideia de um intelectual no seu gabinete da universidade ou de um juiz no seu gabinete no Supremo, embora a gente receba e converse com todo mundo. É o depoimento do chefe dos combatentes desta guerra fracassada. O que eu posso dar de crédito a quem diz que não houve guerra às drogas no Brasil é que a guerra às drogas foi travada com as vicissitudes e as deficiências do padrão Brasil de serviço, mas que guerra houve, houve. Segunda objeção, presidente, muito relevante, é a de que a descriminalização produziria aumento de consumo. Essa é uma objeção que tem que ser encarada com seriedade, porque eu acho que esse risco é um risco real. Se se descriminaliza, pode se tornar mais atraente. Porém, sobretudo de usuários experimentais. Porém, Portugal revelou uma coisa muito interessante. Em Portugal, a descriminalização trouxe uma redução do número de jovens que fumam maconha. Porque a juventude muitas vezes se move pela transgressão. Deixou de haver transgressão e, portanto, deixou de haver o apelo natural da rebeldia, da passagem da juventude para a vida adulta. Porém, todas as estatísticas, e havia uma ampla matéria na Folha de São Paulo, citando pesquisas, demonstrando que a descriminalização teve impacto neutro sobre o consumo. Nem aumentou, nem diminuiu de forma relevante. Considero esse um dado igualmente importante a favor da nossa tese. A terceira objeção, que eu considero relevante, é de que a descriminalização aumentaria a criminalidade associada ao consumo de drogas. Em primeiro lugar, eu penso que as grandes causas da criminalidade no Brasil, que é o país que eu conheço, as grandes causas envolvem combinações variadas entre desigualdade, impunidade e uma certa cultura de ganho fácil que se criou no país. Agora, a maconha não tem efeito antissocial relevante. Não consta, pelo menos do conhecimento convencional, que ela sequer exacerbe a agressividade. Pelo contrário, mal que possa fazer, o impacto é outro. Dizem, dá uma onda, dá uma leveza, não aumenta a agressividade. Portanto, penso que por esta lógica faria muito mais sentido criminalizar o álcool. Porque o álcool, sim, muitas vezes potencializa comportamentos, sentimentos e atitudes
negativas. Mas ninguém cogita de descriminalizar o álcool, pela razão de que quando o álcool foi criminalizado, na única experiência monitorada de criminalização do álcool, que foi a lei seca nos Estados Unidos, imposta pela emenda constitucional número 18, e que vigorou de 1920 a 1932, as consequências da lei seca nos Estados Unidos foram tão nefastas como são as consequências da criminalização das drogas no Brasil. Cria-se um mercado negro, cria-se um submundo e cria-se toda uma criminalidade associada à ilicitude do produto. Eu nem discutiria, é possível que, com a legalização do álcool, o nível de consumo e talvez o nível de acidentes seja igual. Mas o problema é o submundo que a criminalização cria, que, como disse e repito, considero ser o maior problema brasileiro. E, portanto, acho que a descriminalização do consumo pessoal da maconha e, por iniciativa do Congresso, com os cuidados próprios, também da produção, deve ser um passo inicial para nós testarmos se essa não é uma política pública melhor do que essa guerra perdida que temos lutado. Sobre o impacto sobre a saúde pública, eu já falei mais de uma vez, não gostaria de repetir. Há uma objeção que um eminente deputado do Rio Grande do Sul, Osmar Serra, enfatizou no despacho comigo em um artigo publicado no jornal O Globo, do risco para o trânsito e para a condução de veículos. Um risco análogo ao do álcool. Mas aqui eu gostaria de dizer que existe no Código Brasileiro de Trânsito, um tipo autônomo que criminaliza dirigir sob influência de substância psicoativa. Portanto, não é preciso criminalizar o consumo de maconha. O que é criminalizável, e já é o exercício da direção sob o efeito do consumo de maconha. Uma outra crítica que considero relevante é que há grande inconsistência em descriminalizar o consumo e manter a criminalização da produção e da distribuição. E eu estou de acordo. Acho que essa é uma crítica fundada. Mas quem tem que resolver isso é o Congresso Nacional. Nós estamos resolvendo na medida das nossas possibilidades, declarando o parágrafo 1º do artigo 28 inconstitucional e permitindo a produção para consumo próprio. E, por fim, presidente, respondo a um argumento apresentado da bancada, aí ao lado de Vossa Excelência, do eminente e estimado por todos nós, Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, quando ele disse que o estabelecimento de um quantitativo como referencial criaria, a expressão que ele utilizou, um exército de formiguinhas, porque aí os traficantes passariam a distribuir na quantidade que nós estabelecêssemos como sendo o parâmetro distintivo entre tráfico e uso. O argumento dele é um argumento lógico. E acho até que é uma possibilidade real que isso aconteça. Nós temos que saber. Só que já é assim. Como é que funciona? São os aviões jovens do tráfico. Esses aviões é que distribuem essa droga. São os pobres e negros que são presos como traficantes pelas pequenas quantidades. E sabe o que acontece meia hora depois que um avião desses é preso? Entra em campo outro avião. Tem um exército de reserva para isso, que faz exatamente a mesma coisa. De modo que nós entupimos as prisões com esses meninos, com esses aviões, sem nenhum impacto sobre o tráfico, porque tem fila desses meninos que desempenham esses papéis. De modo que o exército de formiguinhas já existe em plena operatividade há muito tempo. De modo que este problema, ele pode até não mudar, mas ele não vai surgir com a descriminalização. Apenas os meninos não vão ser mais presos se estiverem carregando até esse quantitativo. Pelo menos esse efeito nós vamos produzir. Não são presos, nem não destrói a vida do menino, nem entope
as prisões. É muito melhor do que ficar prendendo o avião é reposto prontamente e, portanto, nós temos o custo da prisão sem nenhum proveito para a diminuição do consumo de drogas. Portanto, presidente, agradecendo a atenção, mas fiz questão de explorar todos os aspectos, exalto uma vez mais o voto sofisticado do eminente ministro Gilmar Mendes, o voto igualmente sofisticado do eminente ministro Luiz Edson Fachin. Eu vou juntar um voto escrito com as ideias um pouco mais elaboradas, mas tive a preocupação de fazer uma manifestação sem uma leitura corrida para que nós pudéssemos pensar juntos essas ideias. As minhas ideias, portanto, presidente, eu estou concluindo pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, quando aplicado à maconha, sem qualquer juízo de valor em relação às outras drogas. Nisso, o meu voto diferencia-se um pouco do ministro Fachin, porque ele mantém a criminalização em relação às outras drogas. Eu não estou me manifestando em relação às outras drogas. Estou só dizendo que criminalizar o consumo pessoal de maconha é inconstitucional por violar o direito de privacidade, a autonomia individual e a proporcionalidade. Eu estou também declarando a inconstitucionalidade do artigo 28, parágrafo 1º da Lei 11.343, validando a produção limitada a até 6 plantas fêmeas, como é feito no Uruguai, até que o Congresso Nacional se pronuncie a esse respeito. Terceiro, estou estabelecendo um critério distintivo entre consumo e tráfico, consistente na presunção de inexistência de tráfico na posse de até 25 gramas. Ponto. Em seguida, complemento, que é o meu item 4. Os quantitativos de 25 gramas e de 6 plantas fêmeas são mera referência, não impedindo o juiz do caso concreto de valorar os elementos para entender que há uso, mesmo o quantitativo sendo maior, e reciprocamente que haja tráfico, mesmo o quantitativo sendo menor, hipótese em que, no entanto, seu ônus argumentativo será multiplicado. E no caso concreto, presidente, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário e, consequentemente, eu estou absolvendo o recorrente. Tem uma ementa para o meu voto, presidente, mas já votei longamente e acho que, ao explicitar esses pontos, já ficou clara a minha posição e eu penso que não haja muita necessidade. Apenas para facilitar a nossa vida e pensarmos juntos, a minha diferença em relação à posição dos ministros Gilmar e Fachin é que eu estou propondo uma quantidade de referência para distinguir consumo pessoal de tráfico em 25 gramas para viger até que o Congresso se manifeste a respeito, pelo fundamento de que a lei já tem quase uma década e que muitos jovens são presos arbitrariamente pela ausência desta referência. E o Legislativo, assim que atue, é
a vontade política do Legislativo que vai prevalecer nessa matéria. O mesmo raciocínio vale para as 6 plantas fêmeas. É que a planta fêmea é a que produz a resina psicoativa em quantidade suficiente para produzir a droga. Em relação ao voto do ministro Fachin, em lugar de declarar a inconstitucionalidade progressiva do parágrafo 1º, eu já estou considerando inconstitucional desde agora e fixando esse valor de 6 plantas fêmeas, esse quantitativo, até que o Legislativo se manifeste. E quanto ao resultado concreto do processo, presidente, estou acompanhando o voto do ministro relator, dando provimento ao recurso extraordinário. É como voto, presidente. Pois não. No meu voto, que havia inaugurado essa ideia de fixação de uma quantidade, eu havia proposto, no meu voto originário, e aqui um bastidor de um órgão colegiado, eu havia proposto 100 gramas. Porém, em conversa interna com o ministro querido Celso de Mello, ele me disse: eu acompanharei se seguirmos o modelo de Portugal, que é 25 gramas. E, portanto, nas circunstâncias de um órgão colegiado, para ter o apoio do ministro Celso de Mello, que era muito importante, o meu voto formal constou 25 gramas. Mas eu agora, nesse momento, reajusto para me alinhar à posição que tem a adesão do relator, do ministro Alexandre e da ministra Rosa Weber, e agora a minha adesão. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.